Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da Rio World News. Estamos aqui com mais um podcast. Isso mesmo, estamos de volta no mais uma sexta-feira fria, barra quente em alguns lugares do Brasil. E hoje estamos aqui para debater alguns assuntos aí, final de Sul-Americana, fase de grupos, final de Libertadores também fase de grupos. Temos Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, palpites da rodada e muito mais. Hoje eu estou acompanhando novamente mais uma vez dele, Guilherme Rodarte. Dá um salve, Rodarte. Oi, Marcos, tudo bom? Tudo certo aqui. Mais um dia de podcast aqui nessa sexta-feira fria pra caramba aqui em São Paulo. Mas vamos lá, temos muitos assuntos para debater hoje. Tá certo, vamos embora. A gente já vai puxar os assuntos aqui. Vou agradecer a todos que observaram a nossa transmissão aí na última sexta-feira, nosso primeiro episódio do podcast. Aos que observaram também a nossa feita do Eurico Miranda versus PC, feita pelo Guilherme Rodarte aí. E hoje eu tô representando um time que venceu na rodada, porque o meu, infelizmente, me deu um tiro no pé. Hoje eu tô com a peita do Vasco da Gama aqui, uma das minhas camisas favoritas aqui, eu acho muito bonita. E o Rodarte está representando o time dele lá hoje, ó, o São Paulo Futebol Clube. Tá com a peita do clube também, e ele que já deixou a baita lá. Fortaleza, se estiver vendo aí, ó, o menino que é uma camisa do Fortaleza. Então, Eu tava comentando com o Marcos aqui que eu preciso de mais camisas de outros clubes. Uma do Fortaleza seria essencial, porque o meu Fortaleza ontem representou, classificou, e é isso aí, tô muito orgulhoso. Me surpreendeu bastante. Eu queria já começar falando disso, porque já vamos começar pela Libertadores, já vou começar falando do Fortaleza que me surpreendeu. Para mim, era quase impossível a classificação, vendo como o time tá mal no Brasileiro, ainda não venceu e, e caiu num grupo muito difícil, com River Plate, Colo-Colo. Realmente achava que ia ter como. Ainda mais sofrendo, não conseguindo vencer em casa e etc. Mas ontem chegou na rodada final num jogo que era uma final, né? Entre Fortaleza e Colo-Colo. Foi fora de casa para o Fortaleza, né? Mas era um jogo que quem vencesse estava classificado. E ontem foi um jogaço. Ontem não, na quarta-feira, né? Mas foi um jogaço, um jogaço. O Fortaleza começou vencendo 2-0, depois tomou a virada do Colo-Colo 3-2 e depois o Fortaleza conseguiu virar de novo para 4-3, um jogaço que se não tivesse um 1% de se tivesse 1% de dedicação a menos, o Fortaleza não tinha classificado. Uma baita vitória fora de casa que surpreendeu a todos e garantiu a classificação do Leão para a próxima fase da Libertadores. concordo. Eu não confesso que não assisti o jogo todo, peguei o finalzinho, acabei perdendo o finalzinho do jogo ali depois dos 60 minutos ali, acabei perdendo o final alucinante que foi do jogo, mas Fortaleza jogou bem. Tomou uma baita de uma pressão, Colo-Colo pisou no campo ofensivo toda hora, chegou, teve chance de fazer o gol, mas o Fortaleza foi mais competente, colocou a bola na rede e classificou. Juntamente com o River Plate, a gente vai falar dos grupos aí em ordem alfabética daqui a pouco, mas eu também já vou aproveitar o gancho e falar do Ceará aí, que eu gosto muito do Ceará. Se quiser mandar uma camisa pra nós, tamo aí. E o Cearazão, meu amigo, melhor campanha da Sul-Americana, não fica atrás dos dois times fazendo campanhas fracas no Brasileiro, os dois na zona do rebaixamento aqui, como eu vou mostrar pra vocês. Um é o 19º, outro é o 20º. Que fase dos times do Ceará, mas que fase também nas Copas ali da Comebol. O Ceará foi, meu amigo, foi lá no Libertadores de América, o nome do estádio é de propósito Libertadores de América, porque é simplesmente um time com 7 títulos de Libertadores, o maior campeão ainda. E o tal do Ceará foi lá e ó, 2-0 no Independente. O Mendonça, esse jogo eu assisti completinho. O Mendonça destruiu o jogo, entrou na cabeça dos argentinos aqui. Teve discussão, teve briga, como sempre, Brasil e Argentina. Mais ofensas da torcida argentina, infelizmente, sempre acontece. Mas o Ceará não teve medo nenhum, foi lá, venceu e carimbou a classificação para a próxima fase em primeiro. E quem pegar o Ceará agora vai jogar o segundo jogo lá no Castelão, que provavelmente vai estar lotado, Ceará Amor. E é isso. O Ceará, Rodarte, fazendo a melhor campanha.
ele dá uma confiança a mais pro Campeonato Brasileiro, assim como o Fortaleza também, né? Os dois, com esses resultados aí, criam uma confiança maior para a sequência da temporada. Com toda certeza. O Ceará e o Fortaleza, muito parecidos assim nessa questão de estarem muito mal no Brasileiro. O Fortaleza ainda não venceu e o Ceará venceu apenas uma. Porém, essas classificações nos seus campeonatos, a do Fortaleza por ter sido surpreendente, conseguido a classificação na última rodada num jogo incrível. Eu acho que vai dar muita moral pro time parar para pensar, não, vamos focar um pouco no Brasileiro agora, vamos buscar algumas vitórias aí, vamos parar de perder em casa. Dá para buscar vitórias surpreendentes fora de casa também, igual foi nesse jogo contra o Colo-Colo. Então, assim, eu acho que vai servir muito para isso, para dar confiança. E o time do Ceará também, porque um time que faz uma classificação dessa na Sul-Americana, é Sul-Americana, etc., mas não importa. É uma competição internacional. E o Ceará fez a melhor campanha, não tomou conhecimento dos adversários no grupo, venceu todos os jogos, dentro e fora de casa, 17 gols feitos, apenas um sofrido. Uma campanha dessa, primeira fase, demonstra algumas coisas. Primeiro, demonstra qualidade, porque o grupo do Ceará não era exatamente um grupo fácil, ainda mais tendo o Independiente, que é simplesmente o maior campeão da Libertadores da América do Sul até hoje e é um dos times mais tradicionais. E o Ceará não tomou conhecimento disso, não se importou nem um pouco para cima, né? Diferente do Fortaleza, que teve um pouco mais de dificuldade com relação ao seu grupo. Lógico que se comparar time por time, com certeza o grupo do Fortaleza é muito mais complicado, porém o Fortaleza ele sentiu um pouco da pressão, eu acho, da competição, né? Principalmente nos jogos dentro de casa, aquele jogo que não conseguiu vencer o Colo-Colo, né? Dentro de casa, com o Castelão cheio, a torcida apoiando e o Fortaleza muita dificuldade, não conseguia ir para cima direito, não conseguiu vencer do River Plate também. Teve jogos muito complicados que eu acho que só não conseguiu vencer por talvez algum tipo de pressão, medo da competição, até aquela coisa de ser a primeira vez competindo num campeonato, uma coisa que eu já vamos emendar com esse outro time, mas eu diria que aconteceu com o Bragantino também, porque para mim é muito surpreendente um time como o Bragantino, com a qualidade que tem o Bragantino, com a qualidade do trabalho que o técnico do Bragantino tem, já faz nesse time já há tanto tempo com investimento, jogadores bons, etc. Óbvio que é um time muito jovem e talvez isso tenha pesado um pouco, mas é um time com uma qualidade muito boa. A gente esperava muito, mas muito mais um time como o Bragantino, que nesse grupo eu acho que pelo menos em segundo dava para ter buscado a classificação. Não sei o que você acha aí da campanha do Bragantino, mas para mim foi muito surpreendente. Ainda mais não ter conseguido nem a classificação para a Sul-Americana, ter terminado em último no grupo. Para mim foi algo assim muito estranho. O Bragantino simplesmente fez a pior campanha de um time do interior na história do campeonato da Libertadores da América, na fase de grupos. Conseguiu ser pior do que a campanha do Paulista de Jundiaí, que foi lá jogar Nossa, depois de ganhar a Copa do Brasil. E me decepcionou, cara. Eu achei que o Bragantino seria pelo menos o segundo colocado. O Estudiantes já não tinha mais chance de buscar o Estudiantes. E o Estudiantes também, que passou uma vergonha na última rodada ali. Não sei o que aconteceu, se eles estavam com o time reserva. Tomaram 4 do Vélez. E, meu amigo, o time argentino não tem essa de se ajudar, não. Eles não sei se estavam completos, não, confesso que eu não percebi. Mas, ó, por exemplo, tá sem o Bozelli aqui. Então, é aquilo. Não tem esse negócio de ajudar entre os times argentinos, eu nunca vi. Pra tomar de 4-0, o Vélez deve ter sido muito superior. Agora o Bragantino, cara, o Bragantino me deu uma decepção. Por quê? Eu esperava pelo menos o Bragantino em segundo, como você falou, cara. Um time que dá trabalhos aqui, dá trabalho em São Paulo, dá trabalho no Brasil e conseguir apenas uma desclassificação do jeito que foi na Copa Libertadores. Espera que a gente tá tendo um negócio aqui. Deixa eu pausar.
Caiu a nossa internet aqui, mas tá beleza. A gente tá fazendo a gravação aqui, segue o jogo. Tá, a gente tem a classificação aqui na tela. O Bragantino aqui. Aí, retornou. Beleza. Tá conseguindo ver aí, Rodarte? Tô sim. Beleza, tinha caído a conexão, agora voltou. É, Bragantino acho que com foi o Discord, porque uma vitória só, o Bragantino em 6 jogos é muito pouco. Dado a circunstância, o grupo dele era muito difícil, sim. O grupo do Bragantino era muito difícil. Era pra mim, eu sempre falei, o grupo da morte. Aí, agora retornou a imagem. Beleza, segue o jogo. O grupo da morte, com 3 times aqui muito fortes num contexto internacional e da Comebol em específico. Eu esperava que o Bragantino classificasse em segundo, atrás do Estudiantes de La Plata. Mas o Bragantino mostra mais uma vez um pouco de desorganização. Você perder os jogos em casa, no Nabizão, é uma explicação do que alguma coisa não está dando certo. Depois que perdeu a primeira no Nabizão pro Corinthians ali, o Bragantino não sei se deu uma desestabilizada, depois empata com o Atlético Mineiro em casa, são 2 resultados ok, perde o Palmeiras de 2-0, mas é aquilo, né? O Bragantino a gente esperava alguma coisa a mais, o elenco, como o Rodarte muito bem falou, jovem, e é um time que vai se render alguma coisa, fez uma campanha fraca, mas acredito que o Bragantino vai conseguir se recuperar ao longo da temporada. Tem um elenco jovem, mas um elenco bom. Tem jogadores ali que vão contribuir para uma boa classificação final na tabela do Brasil. Não sei se o Bragantino está na Copa do Brasil. Eu vou olhar aqui. Confesso que eu não percebi se o Bragantino estava na Copa do Brasil. Beleza, o Bragantino tá aqui um jogo com o Goiás aqui atrasado. Não sei o que tá acontecendo na tabela, tá maluca. Tem um jogo aqui com o Goiás, eu acho que é o último que falta para decidir, né? Ganhou de 2-1 do Goiás. Então o Bragantino não tem teve o uma. jogo de volta. É, Vai ter o agora só. Bragantino tem muito chão para percorrer ainda, mas claramente uma decepção. Esperava esse time pelo menos nas oitavas de final. E é um tiro no pé, né? Fazer o que, infelizmente, é uma das primeiras experiências do Bragantino aí como competições sul-americanas. Teve a final da Sul-Americana ano passado, mas acabou sendo derrotado. E agora toma mais um baque, investimento grande da Red Bull. E a gente vai esperar que esse time aí encaixe. Eles são jovens peças aí. 2, 3 anos aí, provavelmente esse time vai estar disputando mais intensamente aí. E o Discord caiu de novo. Eu tomei outro baque agora. Tá. O Rodarte não consegue me ouvir. Consegue me ouvir, Rodarte? Tá, eu acho que eu caí de novo do Discord. A gente segue o fluxo por aqui. Espera retornar ali as comunicações do Discord. Vamos puxando aqui, já pro próximo tema. Hoje a gente com problemas de conexão, meu amigo. Vai vendo, vai segurando. Beleza. Aproveitar que vocês estão observando a tela aqui, já tem algumas coisas carregadas. A gente vai esperar voltar a conexão e a gente vai puxando outros temas aqui. Vamos falar agora dos grupos em geral, depois a gente vai falar especificamente dos brasileiros aqui. Vamos começar com a Copa Sul-Americana. Na Copa Sul-Americana, tivemos o grupo A definido aqui. Enquanto eu vou tentando voltar a conexão, rapidinho. É isso aí, depois de alguns probleminhas técnicos retornamos, vamos continuar aqui. Os assuntos permanecem os mesmos, vou transmitir para os senhores novamente aqui para o Rodarte também. Vamos começar falando sobre os grupos da Libertadores, como eu já estava puxando para, quer dizer, Sul-Americana, perdão. E vamos começar com o grupo A, classificação do tradicionalismo Lanús e do Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil que teve um baque nesse começo de temporada, porque todo mundo achou que o Barcelona ia vir forte para a Libertadores, por disputar a final em casa, se chegasse, né? Mas não, o Barcelona quis jogar Sul-Americana, falando assim, brincando, claro, e classificou ainda ali, não classificou na verdade, né? Ficar em segundo na Sul-Americana você não classifica, só o líder classifica. Não classificou por 2 pontinhos ali. E o Lanús ali, claramente o time mais forte do grupo, classificou, vai jogar a próxima fase, são 3 vitórias, 2 empates, uma derrota, sem surpresa nesse grupo A, hein, Rodarte? Sem grandes surpresas. O Lanús é um time bom, é um time jovem também. Tem ótimos jogadores, vários moleques bons, principalmente os pontas, né? Os atacantes do time são atacantes bons.
Então é um time que tem mais qualidade mesmo no grupo. O Barcelona, por geralmente disputar a Libertadores, é um time que muitas vezes a gente vê competindo contra os times brasileiros na Libertadores, às vezes chega nas oitavas da Libertadores e tudo mais. Por conta disso, talvez fosse de se imaginar que ele fosse classificar nesse grupo. Porém, o Lanús realmente tem um time com mais qualidade que o Barcelona e classificou tranquilamente, sem grandes surpresas. Foi um grupo até que equilibrado, né? 11 pontos, 9 e 8 pontos entre os três primeiros colocados do grupo. Porém, acho que o Lanús conseguiu administrar bem a vantagem do grupo e garantiu a classificação. O outro time ali do grupo é o Montevideo Wanderers, é um time uruguaio ali. E o outro Metropolitanos que eu confesso que eu não conheço. Vou até dar uma olhada aqui para ver qual a nacionalidade desse time aqui. Aragua disputa ali o campeonato com o Deportivo Táchira, é Venezuela. Venezuelano. Venezuela, é. E tá bem posicionado, inclusive. Tá bem posicionado, tá em terceiro. Ah, 22 pontos em 13 jogos. tá certo. Empatado com o líder. Seguindo o fluxo, vamos pro grupo B. Um dos grupos da morte, se não o grupo da morte da Copa Sul-Americana. Que temos aqui Melgar, muito difícil jogar lá. Racing Clube da Argentina, um dos times mais fortes da Argentina, muito difícil jogar no cilindro. Cuiabá lá tá de bait lá, e o River Plate do Uruguai. São esses quatro times. Classificação do Melgar, e olha, a classificação do Melgar foi no saldo de gols, 2 gols a mais do que o Racing Clube. E aqui me impressionou o Melgar, a campanha. Eu sei que o Melgar é um time forte, mas eu esperava que o Racing liderasse esse grupo aí com alguma folga, senhor Guilherme Rodarte. O que você acha dessa classificação final? O Racing me decepcionou um pouco. Eu acho que o Racing até fez a parte dele, né? E literalmente fez exatamente a mesma campanha que o Melgar. Eu acho que o que me surpreendeu mesmo foi o Melgar ter vencido os seus jogos, vencido 4 deles, inclusive. Pra você ver, o Racing chegou a ganhar, fez a parte dele, ganhou do Melgar em casa. Veio o primeiro jogo do Eles perderam, Melgar e o Racing Racing. perdeu fora. Racing perdeu fora, então. Muito equilibrado a campanha desses dois times, né? Cada um fez a sua parte, o Melgar ganhou do Racing em casa, o Racing ganhou do Melgar em casa, e o que mudou foi justamente que o Melgar fez 3 gols a mais, né? Que foi lá justamente no seu primeiro jogo contra o Racing. E o Racing perdeu para o River Plate fora, que é um ponto, é aqueles 3 pontinhos que você não pode perder em um grupo como esse, né? Sempre que você cai em um grupo que é muito complicado, muito difícil, vencer seus jogos em casa é primordial. Acho que é a primeira coisa que tem que fazer, principalmente contra o time mais fraco do grupo. O Racing conseguiu vencer do River Plate fora na primeira rodada e depois perdeu em casa. Não sei o que houve nesse jogo, mas era 3 pontinhos que realmente não podia perder se quisesse a classificação. Se o Racing consegue vencer esse jogo, teria classificado tranquilamente. E o Melgar teria ficado na batida na trave ali, mas não foi o que aconteceu. O Racing jogou muito mais que o River Plate, Oh, 75% de posse de bola, 11 chutes hum. a gol. Jogou muito mais, amassou o River Plate e, ao modo carilismo, o River Plate ganhou de 1-0, né? Então, enfim, são aquelas coisas que acontecem. Libertadores, Sul-Americana, acontece de tudo, né? Então, enfim, foi nesse jogo aí que o Racing sofreu o golpe e foi nesse jogo aí que o Racing perdeu a classificação, com certeza. Porque o Melgar fez lá 12 pontos em 6 jogos, fez uma campanha muito boa. Porém, como a gente falou, a expectativa é que o Racing fosse classificar com folga no grupo, né? O Melgar fez uma campanha até que surpreendente. O Cuiabá é um time, ele não tá tão mal no brasileiro. Acho que tá bem, olha lá. Tá mais ou menos, mas eu acho que não vai brigar para não cair até o fim do campeonato, não. Eu acho que logo mais começa a subir. O Cuiabá é um time que eu acho que tem uma boa qualidade, é um time ajeitadinho. E o Cuiabá eu esperava assim.
fosse fazer mais ou menos isso mesmo que fez na Sul-Americana, uma campanha ok. Não conseguiu a classificação, acho que muito por conta da Sul-Americana só classificar um e ainda ter caído nesse grupo, eu realmente achava muito difícil o Cuiabá conseguir a classificação, né? Mas eu acho que o Cuiabá fez a parte dele. Cuiabá, vê lá os resultados do Cuiabá. Perdeu pro Melgar fora. O, o Racing realmente era o favorito nesse grupo para classificar. Cuiabá venceu do River Plate fora. Como falei, esse River Plate do Uruguai, né? Que é É, esse time. Era o time, o saco de pancada do grupo. Era o time que você tinha que vencer. O Cuiabá, pra você ver, perdeu pro River Plate em casa. Cometeu o mesmo erro que o Racing. Nisso também complicou muito a vida do Cuiabá no grupo, que já era complicada. Perdeu os 2 jogos pro Racing, até aí nada de absurdo. O Racing é realmente um time muito chato o Racing. Mas ó, venceu do Melgar em casa, conseguiu fazer bem o seu papel. Ter perdido pontos pro River Plate em casa complicou bastante. E ter perdido os 2 jogos pro Racing realmente só demonstraram que não teria como. Porque se quisesse classificar, teria que ter tirado pontos do Racing ali também. E, enfim. O Melgar conseguiu a classificação num grupo muito equilibrado e surpreendeu a todos. Que a gente achava que o Racing fosse atropelar nesse grupo, não foi bem o que aconteceu. O Racing vacilou contra o River Plate em casa e ficou de fora da próxima fase da Sul-Americana. e digo mais, esse time do Melgar vai dar trabalho na próxima fase. É um estádio duro de jogar lá. E, Também acho. e a gente vai observar o andamento da temporada do Racing. Vai ter os campeonatos da Argentina para jogar ainda e tal. O Cuiabá tem o Brasileirão. E por aí segue o jogo. Grupo C. O Peixão pegou um grupo fácil, muito fácil. Deu E uma, sofreu. deu uma escorregada ali. Empatou com o Banfield na terça-feira em casa. Para dar aquela emoção, para matar os torcedores do coração ali. Mas foi o suficiente para classificar ali. Classificou, pelo que eu tô Por vendo conta dos aqui, gols nos feitos. gols feitos, 7-6 no Lacaleira. O Santos, não sei como o Santos conseguiu a proeza de empatar com o Banfield de casa. Venceu o Lacaleira sofrido e vários cartões E vermelhos o, aqui no grupo. Ó. e o Banfield teve 2 expulsos, sabe aí, se eu não me engano. Teve 2 expulsos, não foi só um. Ah lá. Dois. 2 expulsos do Banfield ao começo do segundo tempo. O Santos teve o segundo tempo quase que todo com 2 jogadores a mais e não conseguiu vencer a partida. Foi realmente algo muito estranho. Eu assisti a partida, eu comecei a achar que o Santos fosse perder a classificação, porque a União La-Calera venceu o seu jogo e não conseguiu a classificação por conta dos gols feitos. Faltou apenas um golzinho por União La-Calera para conseguir superar o Santos. É que o Santos fez o Enfim, trabalho perfeito ali. Ó. O Santos empata lá no estádio do Lacaleira e venceu em casa. Então é um trabalho perfeito quando você quer disputar. eu acho que se o União La-Calera empata, inclusive nos gols feitos, o Santos ainda classificava por conta dos confrontos diretos. Porque eu acho que, se eu não me engano, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols, depois os gols feitos, depois o número de vitórias e, por último, as vitórias entre os times. E aí, nesse caso, o Santos iria classificar porque venceu, porque não perdeu, né? Por União La-Calera. Sim, É, os outros dois times do grupo do Santos, é a Universidade Católica lá de outro país e o Banfield da Argentina, dois times fracos. O Calera fez uma campanha ok, o Santos não uhum. fez nada demais também, campanha ok, 3 vitórias, 2 empates, uma derrota, mas o Santos tem essa aí que ele não perdeu para o segundo time, está classificado. O Santos não pode deixar o Santos crescer, é um time tricampeão de Libertadores, mesmo com os problemas que tem, faz boa campanha no Campeonato Brasileiro, ainda é o sexto colocado. E agora classificado, vamos observar o sorteio que vai acontecer hoje ainda. Temos Lanús, Melgar, Santos e o São Paulo, que fez sim uma campanha muito boa. Ainda teve um empate ali no meio do caminho, mas o São Paulo pegou um grupo fácil, mostrou qualidade, colocou a molecada para jogar e classificou com tranquilidade. Vou pegar o último resultado do São Paulo aqui
contra o Ayacucho. Jogou com a molecada. Fez um jogo fraco, assim, tecnicamente, podemos dizer assim, mas São Paulo marcou, conseguiu os 3 pontos aí, gol do garoto ali. São Paulo junto com a molecada toda aqui, contra um time frágil do Ayacucho. São Paulo aproveitou bem as deficiências dos times do seu grupo e arrumou a classificação. Rodache, você que é o especialista, qual é o assunto final sobre esse grupo aí? Bom, o grupo do São Paulo realmente era um grupo muito fácil. E eu acho que a estratégia que o São Paulo montou para a temporada vem funcionando muito bem. Que é a de poupar o time nos jogos mais fáceis, jogos menos importantes e focar no Campeonato Brasileiro. O São Paulo está focando. O São Paulo reconhece que não tem lá um grande time. Ainda é um time com muita dificuldade de estrutura, dificuldade financeira. E o Rogério Ceni, que conhece muito, sabe disso e montou, acho que, uma boa estratégia para o São Paulo nesse momento, que é de focar no Campeonato Brasileiro para não passar vergonha, igual foi o ano passado, que brigou para não cair, fez basicamente a mesma campanha que o Fortaleza vem fazendo, só conseguiu vencer a primeira na 10ª rodada, depois brigou até o fim para não cair. O São Paulo é um time grande demais para passar por esse tipo de coisa. Esse ano o São Paulo vem fazendo diferente. Poupou no Campeonato Paulista até chegar nas fases de classificação, né? Ganhou do Corinthians por estar jogando em casa e chegou na final, poderia ter sido campeão, mas tropeçou no jogo de volta e tomou um sacode do Palmeiras, né? Porém, eu acho que a estratégia vem funcionando muito bem. São Paulo vem focando no Campeonato Brasileiro. Tanto que o Caleri só joga no Campeonato Brasileiro e faz gol todo jogo do Campeonato Brasileiro, porque está muito bem preparado. E o São Paulo vem fazendo boa campanha nesse começo de Campeonato Brasileiro. E na Sul-Americana, o São Paulo não jogou um jogo com time titular. Todos os jogos jogou com times alternativos, né? Não dá para chamar bem de time reserva, porque o time do São Paulo varia muito, o time titular, sempre varia os jogadores que estão jogando. Porém, só jogou na Sul-Americana jogadores que ainda estavam em processo de ganhar confiança, fora de ritmo. Então, o Patrick jogava ali, o Patrick que agora vem jogando mais no time titular, eu acho que vem jogando bem. Ganhou confiança justamente na Sul-Americana. O Rigoni joga na Sul-Americana, mesmo assim não está conseguindo ajeitar o seu futebol. Outros jogadores que estão fora de ritmo, como o Luan, vem jogando na Sul-Americana. Um jogador que perdeu confiança, que era o Pablo Maia, que foi a revelação do campeonato, vem jogando na Sul-Americana, perdeu espaço no time titular, e por aí vai. São Paulo não jogou o campeonato todo com time reserva e fez o seu papel. O grupo era fácil, era tranquilo, venceu fora, venceu em casa, teve apenas um empate no grupo, que foi, se eu não me engano, contra o Everton, fora de casa. Um jogo que, se eu não me engano, também teve um pênalti não dado para o São Paulo, que poderia ter vencido a partida. Mas pouco importa. O Ceará fez a melhor campanha, venceu todos os jogos e com justiça, com razão. Focou no campeonato e fez o seu papel. O Ceará surpreendeu a todos. E o São Paulo, esse jogo mesmo, foi 0-0 na verdade. O resultado, se eu não me engano, teve um pênalti não dado para o São Paulo, mas esse foi o jogo de longe que o São Paulo jogou, fez o pior jogo na Sul-Americana. Tá até ali na estatística, nenhum chute ao gol, só chute para fora. São Paulo realmente não fez nada nessa partida, eu lembro bem. Mas, enfim. Na verdade, jogo bom na Sul-Americana, São Paulo não fez nenhum. Eu acho que apenas contra volta lá os últimos jogos do São Paulo. Eu acho que apenas contra o Jorge Wilstermann, que venceu 3-0, esse aí. Foi o único jogo bom do São Paulo. De todos. De todos os outros, o São Paulo realmente jogou muito mal. Parecia aquele São Paulo do primeiro jogo contra o Juventude na Copa do Brasil, que foi uma vergonha, não jogou nada. Na Sul-Americana também. Porém, acho que serviu muito bem a Sul-Americana, essa primeira fase, para o São Paulo dar confiança para os outros jogadores que não vinham jogando, dar confiança para a molecada, dar confiança para esses jogadores novos que começaram a jogar na Sul-Americana, como o Patrick, e que agora vem jogando mais no time titular. Então, eu acho que o São Paulo aproveitou muito bem essa oportunidade de dar chance para esses jogadores que não jogavam tanto, fez a sua parte, ganhou seus jogos, classificou com folga na rodada. Na quinta rodada já tinha garantido a classificação. Chegou nessa última rodada, não importando o resultado, se ganhasse, se perdia para o Ayacucho em casa, não importava. Jogou com sub-20. E o Caio
que jogou esse jogo, foi o primeiro jogo dele como profissional e já fez o primeiro. O Caio realmente jogou muito bem, jogou muita bola, aproveitou a oportunidade e é um jogador que eu acho que tem muito a evoluir. E, enfim, o São Paulo realmente fez o seu papel na Sul-Americana, aproveitou a oportunidade de treinar o time reserva. Agora, nas próximas fases da Sul-Americana, no mata-mata, eu acho que o São Paulo vai acabar focando um pouco mais com o time titular em alguns jogos, dependendo da dificuldade, não só no Campeonato Brasileiro. Daqui pra frente não vai ter mais jogo tranquilo, acredito eu. Todos os times que passaram são times competitivos. Talvez o bate ali a gente vai chegar no grupo H ali, que a gente esperava um Fluminense forte, pelo menos lá no começo da temporada, na Libertadores. O Fluminense nem conseguiu chegar na Libertadores da América. Mas é isso, o São Paulo fez o arroz com feijão, fez o básico, classificou tranquilinho, classifica ali com a segunda campanha, só atrás da campanha do Ceará. No Ceará. E agora é seguir a temporada. São Paulo tem uma boa equipe, dá para disputar bem o torneio. A gente vai ver os times que vão jogar, os times que da Libertadores vão vir jogar. A gente vai fazer uma projeção legal aí para vocês. Seguindo, Internacional de Futebol Porto Alegrense, classificado com 12 pontos, não perdeu também o time do Internacional, 3 vitórias, 3 empates. Pegou um grupo muito tranquilo, 9 de outubro, o Independente Medellín, que aí é um time mais tradicional, e o Guarenha, que ainda assim terminou em segundo no grupo, que também é outro time que não perdeu. São dois times aqui que não foram derrotados e os outros perderam o restante dos jogos. O Internacional fez 12 gols pró, 5 contra, 7 de saldo de gol, classificou tranquilo, 12 pontos. Sem surpresa internacional, né? Camisa pesada, time já campeão de Sul-Americana também. E a gente esperava isso aí mesmo. Internacional sobrando no grupo, mesmo com um pouco de patinada no começo da temporada. Internacional tem tudo para fazer um bom ano, senhor Guilherme Rodarte. Eu concordo. Eu acho que o começo da Sul-Americana para o Inter deu um pouco de medo na torcida. Se eu não me engano, empatou com 9 de outubro, se eu não me engano. Empatou fora, tomando 2 gols e tal. Foi um jogo meio esquisito. Na segunda rodada empatou com o Guairenha em casa. Então esse comecinho realmente deu um susto na torcida do Inter, mas logo se recuperou, ganhando o Independente Medellín, que Na como você falou, Colômbia. talvez Na Colômbia. fora lá na Colômbia, foi um jogo bom. E esse jogo aí provavelmente deu muita confiança para o time do Inter, porque o Independente Medellín era o time mais perigoso do grupo para roubar a classificação do Inter, né? Caso o Inter vacilasse. Vencendo do Independente Medellín, aliás, os 2 jogos, o Inter começa a ficar mais tranquilo no grupo. Porque já meio que derruba, vamos dizer assim, o time mais complicado, né? Ou pelo menos o time com mais camisa do grupo. Sobrando só o Guarenha, podendo conseguir essa classificação contra o Inter. Então aí facilita bastante a vida do Inter. Quando você tem um grupo muito complicado, como por exemplo o grupo do Corinthians com o Boca, ou um exemplo ainda melhor, o do São Paulo com o River, lá na Libertadores 2020, lá com o Diniz e tal. O São Paulo, por exemplo, perde pro Binacional, que foi aquele jogo bizarro. São Paulo perde pro Binacional fora de casa, que era de longe o pior time do grupo, estreante da Libertadores. E o River também perde ponto, justamente como que é o nome daquele time equatoriano? Que no fim classificou em segundo, roubando a classificação de São Paulo. O São Paulo perdeu ponto para o pior time do grupo, e o River, mesmo perdendo o primeiro jogo, era óbvio que o River iria classificar, porque o River era o time de longe com a melhor qualidade do grupo. E isso complica demais a vida. O Inter fez o contrário, tirou ponto do único time que poderia roubar a classificação. O único assim, por ter mais camisa, né? Deixando essa tarefa de talvez classificar para o Guarenha, que é um time mais fácil de lidar. Então facilitou a vida do Inter nesse tipo de situação. Teve uma vida um pouco mais tranquila. E aí depois que conseguiu vencer os jogos, passeou no grupo, meteu 5-1 no jogo final. Limpando mesmo qualquer tipo de situação ali por ter perdido o ponto justamente por 9 de outubro, no começo do campeonato.
limpou completamente, não passou vergonha, fez o seu papel. Esse 5-1 é um resultado que dá muita confiança. Essas duas vitórias contra o Independente Medellín, com certeza, dão muita confiança também. O time E titular é isso. Internacional, né? Internacional jogou com o time titular sul-americana inteira, aparentemente ali. Jogou com o time titular. Não poupou, então. Ou chega. Tem duas coisas quando você poupa o time. Quando você não poupa o time. Ou você vai chegar mais preparado, com ritmo de jogo melhor, ou você vai chegar desgastado. O Nacional vem jogando com o mesmo time, não tem um elenco grande internacional para ficar rodando o elenco, não tem muitos Sim. jovens, mas conseguiu classificação. Internacional, como eu disse, time lá campeão de Libertadores, campeão de Sul-Americana, chega sempre muito forte, a gente pode ter sim confrontos interessantes. Seguindo, O, vamos a passar o agora. Internacional, só um último comentário. O fato dele ter jogado com o time titular todos os jogos só mostra. Ele corre um risco que é o seguinte: o time fica desgastado, porque o elenco do Inter, eu diria que é do mesmo nível que o do São Paulo. Porém, o São Paulo vai estar muito bem preparado fisicamente. E hoje em dia, no futebol, estar bem fisicamente vale mais do que ter um time melhor. Muitas vezes. Foi o LDU Quito que tá ali já no próximo grupo. Esse era o time que tava no grupo do São Paulo que na Libertadores 2020, que me faltou o nome. Enfim, e o Inter vai estar mais desgastado fisicamente porque vem jogando com o time titular quase que todos os jogos. Então, assim, isso pode complicar para a temporada do Inter mais para frente. Porém, fora isso, eu acho que o Inter é um time que vai ter confiança para o restante da temporada. Eu acho que vai acabar focando no Campeonato Brasileiro para buscar uma Libertadores, uma vaga na Libertadores. Porém, acho que na Sul-Americana, junto com São Paulo, talvez o Ceará pela melhor campanha, acho que são os times mais perigosos e com potencial de vencer esse torneio. Isso depois a gente vai ver certinho os times que vão vir da Libertadores também, que eu acho que vão vir muitos times fortes que podem ser campeões da Sul-Americana também. Certo, eu concordo. Vamos seguir o fluxo. Um grupo mais difícil aqui, aí sim, um grupo mais. Um brasileiro pegou um grupo meio bucha. Com LDU de Quito, campeão da Libertadores ali de 2008. Antofagasta, que aí é um time um pouco mais desconhecido. Defensa e Justiça, já conhecido dos brasileiros aí. Atlético Goianiense conseguindo uma bela classificação com 13 pontos ali, fazendo uma campanha muito bacana ali. 2 pontos a mais que a LDU. A LDU era a favorita desse grupo. Mas o Atlético mostra a força, empata com a LDU lá na última rodada, né? Então a LDU tinha chances de classificar em cima do Atlético. O Atlético foi cascudo, foi duro e conseguiu. E ó, no jogo só retrancado não, chutou a bola no gol, não teve tão pouca posse de bola assim. E eu vou dar uma olhada aqui na escalação do Atlético. Aqui, ó, o Elton Rato, aqui o Shailon, o Léo, que deve ser o Léo Chu, Jorginho, Edson, Marlon Freitas. É um bom time do Atlético Goianiense. No Brasileirão aqui, por exemplo, também está na zona do rebaixamento. Então a gente vê alguns times que estão na zona do rebaixamento fazendo boas campanhas sul-americanas. Caso do Atlético, do Ceará e do Fortaleza. Mas tem um porém. O time do Atlético Goianiense ele tá lá embaixo, mas o time do Atlético Goianiense faz jogos interessantes. Fez bom jogo contra o Flamengo, fez agora bons jogos contra a LDU de Quito e classificou com mais tranquilidade, entre aspas, assim, num jogo muito duro lá no Equador, mas conseguiu passar em primeiro. Vai sim ser um time interessante, é muito difícil jogar no Antônio Ascioli lá em Goiânia e a gente pode esperar sim um time do Atlético Goianiense melhor preparado ao longo da temporada. Guilherme Rodati, esse time do Dragão aí, meu amigo. Eu concordo, o time do Dragão acho que é um time que vai vir forte também. Acho que mesma coisa que o do Ceará e do Fortaleza, eu acho que essa classificação vai dar muita confiança para o time, porque no caso do Atlético Goianiense, porque fez uma boa campanha em um grupo muito difícil, né? Eu acho que fora o grupo B, que era o grupo da morte, com toda certeza, por conta que todos os times do grupo eram de mesmo nível, muito próximos, né? O grupo F com o Atlético Goianiense é um grupo com só time complicado. Atlético Goianiense, que é o brasileiro, talvez atrás, eu diria até, do Defensa e Justiça e LDU. Defensa e Justiça muito mais pelas últimas campanhas que fez. Por exemplo, com aquele time do Crespo, foi campeão da Sul-Americana em 2019, não, 2020, em 2020. Então, Defensa e Justiça, aí fez alguns jogos de Recopa contra o Flamengo, acho que venceu o Palmeiras na Recopa, aliás. Então, assim, é um time que é meio copeiro, né? O Defensa e Justiça, pelo menos recentemente nas últimas temporadas.
E o Atlético Goianiense não tomou conhecimento disso daí. Meteu 4 no LDU logo de cara. Eu acho que esse resultado deu muita confiança para o Atlético Goianiense classificar nesse grupo, né? E deixou o LDU numa situação complicada no grupo, porque tomar 4 logo de cara na Sul-Americana, aliás, não só em Sul-Americana, em qualquer grupo de campeonato internacional, obriga você a ter que acordar pro próximo jogo e aí você fica correndo atrás. Eu acho que isso fez o LDU acabar não conseguindo a classificação, porque o LDU acho que é o time com mais camisa no grupo. Porém, o Atlético Goianiense, como eu falei, não tomou conhecimento disso, não. Ah, o Defensa e Justiça vem fazendo boas campanhas, tô nem aí, já ganha do Defensa e Justiça os 2 jogos. Aí perdeu fora pro o Antofagasta, que esse sim foi um resultado um pouco Mas a gente tem um resultado impressionante aqui, ó. Onde o. impressionante. Ó, aqui, ó. Ele ganhou de 1-0 chutando 2 bolas no gol. Olha lá, 2 bolas, uma no gol. Que é impressionante. Sim, para você ver. Chutou 2 bolas, apenas uma no gol. O Defesa e Justiça teve 26 chutes, só 6 no alvo. 74% de posse de bola, pra você ver. Fez o jogo, assim, aquele típico jogo de Libertadores, de mata-mata, aquele jogo em que você ganha de 1-0, só importa o resultado. Essa vitória também 3-2 aí em casa, também chegou a fazer 3-0, depois o Defesa e Justiça foi diminuindo, mas venceu. O Atlético Goianiense fez uma ótima campanha, realmente surpreendendo. O perfil oficial do Atlético Goianiense na quarta-feira no Twitter parabenizou também as classificações do Ceará e do Fortaleza, que também são, não sei se são estreantes, mas eu acho que sim, né? Estreantes na Sul-Americana, os 3. Ou pelo menos é a primeira vez que esses 3 se classificam na Sul-Americana. E o Atlético Goianiense parabenizou os outros 2 times, o Fortaleza e o Ceará, mostrando a união desses times que podem até ser de menor expressão em relação a outros gigantes do futebol brasileiro, mas são times que crescem a cada temporada, que demonstram qualidade e que agora também estão no Campeonato Brasileiro e agora também estão demonstrando qualidade fora do país. Então, parabéns aos 3 times aí pela gigante classificação. Os 3 começaram mal o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que assim, tirando o Fortaleza, que vai ter muita dificuldade, muito por não ter vencido ainda depois de 6 jogos, o Ceará só venceu uma, então também vai ter um pouco de dificuldade, mas não tá tão atrás em pontos. O Atlético Goianiense, eu acho que, apesar de também vir brigando contra o rebaixamento nos últimos campeonatos, eu acho que vai conseguir subir tranquilamente. Os 3 estão nessa situação muito por terem focado muito em seus campeonatos internacionais, focaram bastante nesses jogos. Eu acho que no caso vale a pena, porque para esses times uma classificação vale muita coisa. E eu acho que eles vão acabar se recuperando no Campeonato Brasileiro, sim. Que esse começo de Campeonato Brasileiro mostra que vai ser um campeonato equilibradíssimo e trapaceiro. Um campeonato trapaceiro no sentido de qualquer ponto perdido pode valer muita coisa. Beleza? Eu concordo aí com o que você falou. O Atlético Goianiense sempre muito bacana, um time legal. Eu adoro o estádio deles, eu acho um caldeirão muito legal. Aliás, dos 2 times de Goiás, o Atlético e o Goiás, cada um tem sua arena ali muito bacana. Eu gostava muito do Serra Dourada, assim, eu tinha um apreço pelo Serra Dourada. Mas na falta do Serra Dourada, eles constroem boas arenas ali e fazem jogos interessantes. Torcendo pelo Atlético Goianiense por uma boa campanha aí, que reflete em bons lucros nos cofres do clube. Seguindo o fluxo, o Ceará a gente já falou um pouco por cima ali, mas vamos pegar um pouco mais agora, só para complementar antes de falar do último grupo. O Ceará pegou talvez o time mais tradicional da América do Sul e no contexto internacional. O Independiente, que tem ali 7 taças de Libertadores de América, tem um estádio com o mesmo nome, não à toa, Estádio Libertadores da América, onde o Ceará foi lá, não levou conhecimento e venceu a equipe, além de ter vencido também no Castelão. Vou passar os resultados rapidinho desde a primeira rodada aqui do Vozão. O Vozão na primeira rodada já pega o Independiente, logo num susto já dá uma lapada, 2-1, vence em casa com propriedade,
jogando bem. Esse jogo aqui eu não assisti, mas os outros todos eu assisti. O Mendonça fez uma boa campanha, já fez gol logo na primeira aqui. Neno Paraíba expulso, o Costa, e tivemos tretas entre Ceará e Independente, o Ceará não deixou o argentino crescer a voz para cima dele, não. Vence o Laguaira fora, um jogo mais tranquilo. Aí vence o General Cabaleiro também fora. São dois times mais fáceis do grupo. Então a treta ficaria mesmo entre Ceará E e o Ceará que tem Independente. jogador expulso todo jogo, né? Não, Todo jogo alguém. o Ceará é um dos times mais briguentos, mais lutadores. E isso aí a torcida gosta, meu amigo. É um time raçudo. Tem que ver se não ficou ninguém expulso para esse último jogo. Acho que não. Vamos ver aqui. Não, ninguém foi expulso, mas tem que ver os cartões amarelos. O Ceará tomou 3 cartões aqui. Vamos ver se não vai perder ninguém para a próxima fase, porque os cartões serão zerados para quem tinha 2, tá? Mas quem tomou o terceiro nesse último jogo vai perder a primeira partida na ida na Sul-Americana nas oitavas de final. Isso é um Então, baita exemplo de como raça vale muito, mas muito mesmo, em campeonatos internacionais. Às vezes você pode não ser o time com a maior camisa, ou até mesmo o time com o melhor elenco, o melhor time, mas raça, demonstração de raça, brigar por toda a bola e brigar até o fim até o último segundo de jogo vale muito em campeonatos assim. Parabéns pela classificação e pela melhor campanha para o Ceará. é isso aí, vamos passar o carro aqui, o Ceará, mais uma vez parabéns, vamos seguir o fluxo. E vamos para o último grupo, que talvez seja o grupo mais embolado, talvez não, certamente o grupo mais embolado, onde os 3 clubes tinham chances de classificação, entre aspas, assim, até a última rodada, até a penúltima rodada, todos os 3 estavam vivos ainda. O Oriente Petroleiro foi o saco de pancada, tomou 23 gols aí em 6 jogos, time horroroso do Oriente Petroleiro, só do Flu tomou 10. E a gente vai chegar agora para falar dele, do Fluminense, que não conseguiu classificação, fez muito gol, fez tudo, tentou de tudo, mas não foi suficiente. O Fluminense começou rabiscando um pouco no começo, perdeu um jogo apenas, mas empatou 2 e ganhou 3. Aí o Fluminense metendo 10 no Oriente Petroleiro, são 22 chutes, 14 no gol. E aí, ó, 3 gols do Matheus Martins, 3 gols do Germancano, um do Arias, um do Caio Paulista, um do Manuel, Mano God, um do William Bigode, um do Gustavo Nonato, o Nonato que era do Internacional. Fluminense, decepção, como eu sempre falei. Eu acreditava que o Fluminense fosse fazer uma boa campanha lá no começo da Libertadores, quando foi eliminado ainda na fase de classificação. E aí os resultados: o Fluminense ganhou do Oriente Petroleiro por 3-0. O Fluminense fez o dever de casa, que era ganhar do time mais fraco do grupo, sim. Depois o Fluminense joga com o Junior Barranquilla, lá na Colômbia, e toma 3-0. Aí já é um baque, porque o Junior Barranquilla sequer classificou e mete 3-0 no Fluminense, o que tira muitas chances do Fluminense de fazer pode pelo menos ter pegado um empate lá. Deixa eu ver as estatísticas do jogo. Esse jogo eu não acompanhei. O jogo parece que foi parelho, mas o Junior levemente superior. E esse time do Fluminense, cara, é um time bom, cara. É um time interessante, tem peças que me apetecem bastante. Eu gosto muito do Nino. A gente tem um apreço pelo Calegari aqui, tem o Iago Felipe, que eu sou muito fã, o André, o Arias. Eu não sei o que esse time do Fluminense demorou tanto para engrenar, Rodarte. Você acha que um pouco de nervosismo, assim, por ter sido desclassificado logo no começo da Libertadores ali, tenha dado um baque no time? Eu realmente não sei muito bem o porquê que não conseguiu essa classificação. Eu acho que esse 3-0 pesou muito no placar final, né? Porque, por exemplo, lá depois empate em casa com União de Santa Fé é um jogo que você não pode perder ponto em Não. um grupo como esse. Simplesmente não pode perder ponto. Porque assim, perder fora, ok, mesmo que 3-0, mas você não pode deixar isso pesar na sua conta depois. Depois o Inter retribuiu o 3-0, lógico, não foi resultado grandioso, mas venceu, é os 3 pontos que importam, o Junior Barranquilla. Só que aí lá depois empata de novo com o União Santa Fé. Perdeu não, deixou de ganhar 4 pontos É muito ponto com a União perdido. de Santa Fé. Muito. Não pode, não pode. É, Isso pesa muito. Isso que pesa muito. Porque se você for ver a campanha do Junior Barranquilla, que é o que classificou, né? Se for ver a campanha, você vai ver que ele não perdeu esses pontos. Foi o Santa Fé Santa Fé. justamente que classificou.
Então, União Santa Fé empatou os 2 jogos com o Fluminense e já estava na frente do Fluminense em pontos. Lógico, 1 ponto só na frente, mas tava. Ter empatado esses 2 jogos foi perfeito por União Santa Fé. União Santa Fé não ter perdido, não ter deixado o Fluminense ganhar pontos em cima dele foi que garantiu a classificação para esse time. União Santa Fé fez um campeonato perfeito. É igual, por exemplo, imagina o Corinthians contra o Boca. Vamos supor que o Boca fosse aquele Boca mais forte que vencesse todos os seus jogos. Se o Corinthians vence todos os outros jogos e empata os 2 contra o Boca, classifica também. Não deixa o Boca crescer. É isso que você tem que fazer quando você tem um time forte no seu grupo. No caso, talvez no papel a gente fosse dizer que o Junior Barranquilla fosse o principal concorrente do Fluminense no grupo, à primeira vista. Talvez a gente fosse dizer isso. E a esse respeito, acho que o Fluminense até fez bem o seu papel. Perdeu fora, acontece, mas venceu em casa, então ficou elas por elas. Não deixou o Junior Barranquilla crescer demais em cima do Fluminense. Porém, não conseguiu fazer a mesma coisa com o Santa Fé. Empatou os 2 jogos, não poderia ter perdido esses pontos. Foi isso que faltou, na minha opinião, para o Fluminense classificar nesse grupo. Em um campeonato, se fosse Libertadores para você ver, teria classificado. Fez o mínimo para classificar. Porém, na Sul-Americana, só classifica um. Não tem jeito. Você precisa fazer a melhor campanha de qualquer maneira. Você não pode deixar nenhum dos times do grupo crescer em cima de você. Infelizmente, o Fluminense não conseguiu fazer isso com relação à União de Santa Fé. E aí fez esse jogaço absurdo na última rodada, 10-1. Muito de Fernando Diniz, essa campanha do Fluminense, na minha opinião. Muito Fernando Diniz, fazendo bons jogos, mas muitas vezes não conseguindo o resultado necessário. Mas nesse caso, acho que não passou vergonha, não diria que é vergonha, não. Porque fez uma boa campanha. Lógico que a classificação era o que importava, mas acho que o Fluminense tá bem. O Fluminense tá bem no Campeonato Brasileiro, ainda tem a Copa do Brasil. Então, é uma pena a não classificação do Fluminense. Obviamente a classificação era o mais importante. Porém, eu acho que a Sul-Americana de todos os campeonatos é o que vale menos. Eu acho que o Fluminense ainda tem uma ótima temporada e que pode seguir nisso. E é isso. Eu acho que o Fernando Diniz vem fazendo um trabalho muito bom até nesse começo com o Fluminense. O Fluminense é um time muito perigoso no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Ainda tem muito para demonstrar nessa temporada. É isso aí, o Fluminense não tá sem perder, faz 7 jogos aí. Agora vai focar no Brasileirão e na Copa do Brasil. Vamos terminar aqui por aqui a Sul-Americana pra gente já jogar os clubes aqui que jogaram a Libertadores, que vão cair aqui para jogar a Copa Sul-Americana, os terceiros colocados dos grupos. E aí depois a gente comenta por cima da Libertadores rapidinho para dar tempo da gente fazer a nossa rodada de palpites. Vamos lá, Copa Libertadores de América, do grupo A, quem desce ali para jogar a Sul-Americana, Deportivo Táchira, um pouco da sua altitude lá, mas que não faz diferença, até porque o time é bem ruinzinho, bem fraquinho, vai jogar lá. The Strongest mais altitude. Aí The Strongest vai para lá também, The Strongest da Bolívia. Nacional do Uruguai, tradicionalíssimo nacional, não fez uma campanha legal na Libertadores, mas deu uma surra no Bragantino ali no final, que dá um pouco de confiança assim, então o Nacional é sempre difícil de jogar lá no Uruguai. Independiente del Valle, muito difícil enfrentar o Del Valle, sempre dá trabalho para os times brasileiros especificamente. Deportivo Cali vai dar trabalho também. Qualquer um desse grupo aqui, Corinthians, Boca ou Deportivo Cali que cai seria candidato. O Deportivo Cali não é diferente. Acabou perdendo para o Boca na última rodada, jogo que todo mundo já esperava isso. Colo-Colo, difícil enfrentar o Colo-Colo, deu um trabalho para Fortaleza nessa última rodada, a gente vai observar. Olímpia, tradicionalíssimo o time do Olímpia, vai jogar também lá. É difícil jogar lá no estádio dele, estádio apertado. Vamos ver se eles vão jogar lá. Universidade Católica não fez uma boa campanha, talvez seja os mais fracos dos terceiros aí. Como grande força, vou dar minha opinião, quero que você comente em cima. Eu vou citar 2 times aqui, talvez 3. Vou citar os 3 que eu acho que vem mais forte para essa Sul-Americana. Nacional do Uruguai pela camisa, time
é muito campeão aí aqui na América do Sul. O Independiente del Valle e o Cali. Para mim são os 3 times mais fortes aí que vão jogar a Sul-Americana. O que você comente aí por cima? Qual que são os seus 3 candidatos aí mais fortes para chegar nessa Copa Sul-Americana na próxima fase, Guilherme Rodati? Eu acho que o Independente Del Valle é o mais forte de todos. Talvez o segundo seja realmente o Cali, mas acho que ao invés do Nacional eu vou elencar em terceiro lugar o Olímpia. Eu acho que é um time que é muito tradicional na Libertadores, toda a Libertadores está competindo. Quando acontece isso de ir para a Sul-Americana, geralmente vai longe. Eu acho que esses 3 são os únicos que podem talvez brigar pelo título da Sul-Americana, mas ainda assim, mesmo com todos esses que estão indo para lá, eu acho que o favoritismo para o título ainda fica com os brasileiros. Talvez São Paulo, Inter, Ceará, que fizeram boas campanhas. Eu acho que o favorito para o título ainda são os brasileiros. Tá certo, eu também acho. Vamos ver. Eu acho que os brasileiros vão lavar tudo de novo. Vai pegar Libertadores, Sul-Americana. Vamos lavar tudo de novo. Mas, seguindo É o a tendência. fluxo, vamos falar um pouquinho dos grupos rapidinho pra gente dar tempo da gente fazer nossos palpites. Classificação, Palmeiras e Emelec, nada sem surpresas aqui. Palmeiras, melhor campanha da história da Libertadores, Palmeiras sobrando o time mais. Palmeiras já está caminhando a passos largos aí para ser o time mais tradicional brasileiro na competição, já tem 3 títulos ali, está caminhando bem para o quarto título, talvez esse ano já. O Palmeiras está muito melhor preparado do que outros times que jogaram. O Grêmio tinha assumido esse papel aí depois do São Paulo, de clube mais tradicional na Libertadores, e agora o Palmeiras pegou e parece que não querer largar mais. O Palmeiras faz campanhas boa atrás de campanha boa e caminha a passos largos para o quarto título aí, o que assusta um pouco os adversários, principalmente de São Paulo, só para complementar, rodar sem surpresa nesse grupo, né? Sem surpresa nenhuma. O Palmeiras disparado o melhor time, o time a ser batido, vai em busca do quarto título com unhas e dentes. O Palmeiras está muito forte, eu quero ver quem que derruba o porcão. É isso aí. No grupo B, Libertário e Atlético Paranaense é um grupo mais interessante, aqui um pouco mais truncado. O Atlético Paranaense conseguiu a classificação no final, fazendo Muito um equilibrado. grande jogo contra o Caracas ali, com o Pablo jogando barbárie, fazendo gols lá e tal. E aí, para mim, passou o Libertar. Já esperava o Libertar passar, o Atlético Paranaense disputava para mim com o Caracas ali. Mas aqui deu uma lógica, né? Em teoria, os dois times, os 2 melhores elencos ultrapassaram também a próxima fase, Rodarte. O Atlético Paranaense caiu num grupo bem equilibrado, bem complicado, mas conseguiu a classificação, que é o que mais importa, né? Foi em segundo lugar, o que é um pouco perigoso, né? Porque nós sabemos que os times que passam em segundo vão pegar os melhores times, né? Então vai ter dificuldade, muito provavelmente, para a próxima fase. Mano, se der sorte, pega, sei lá, Estudiantes, que não é moleza, não, mas comparado com os outros que classificaram em primeiro, talvez o Colón também. Pode ser uma boa para o Atlético Paranaense aí. Vai ter que ter sorte no sorteio se quiser continuar indo longe. Não é desmerecendo o time, nada disso. Porque caiu em um grupo muito equilibrado e por isso a classificação em segunda, que eu acho que foi justa. Mas é um time que vai ter dificuldade para ir muito longe nessa Libertadores. Mas eu acho que fez uma boa campanha nesse grupo aí, classificou em segundo lugar. A classificação é o que mais importa. E eu acho que é um time, num geral, perigoso, principalmente na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que até o fim da temporada pode surpreender. Concordo, vamos seguir o fluxo aqui. Atlético Paranaense classificando em segundo, acho que já garantiu uma boa grana aí. E agora a gente vai para o grupo C, que era o grupo da morte, na minha opinião, com Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Nacional do Uruguai e Bragantino. Eu esperava esse grupo aqui, o Bragantino mais forte, pelo menos em terceiro, mas eu acho que passou os dois times mais preparados. Os dois times argentinos, queira ou não, os times argentinos são melhores preparados que o time uruguaio e o time brasileiro. O Estudiantes era o favorito do grupo, passa em primeiro, e o Vélez em segundo. A surpresa para mim talvez seja a inversão do Nacional com o Bragantino. Esperava o Bragantino pelo menos em terceiro para disputar a Sul-Americana. Também esperava, e se o Bragantino fosse para a Sul-Americana, ok, muito por ter sido finalista dessa competição no ano passado, tenho certeza que o Bragantino seria fácil, um dos favoritos para o título. Acho que a não classificação do Bragantino para a Sul-Americana facilita um pouco a vida dos times da Sul-Americana.
sinceramente, porque o Bragantino para mim era um time para ir longe na Sul-Americana caso tivesse conseguido a classificação. Porém, eu achava que nesse ano fosse classificar na Libertadores mesmo. Achei que pelo menos em segundo fosse ficar. Bom, a gente já falou aí sobre a nossa surpresa com essa eliminação do Bragantino. Porém, de resto, eu acho que o grupo foi justo, a classificação dos dois argentinos para a próxima fase. São dois times que vão ser bem chatos para os times da Libertadores. Concordo. Seguindo o fluxo, grupo D. E aí o Atlético Mineiro já tomou o primeiro jab na cara na temporada. Primeiro não, né? O segundo, porque num grupo com o América Mineiro com 2 empates na competição, o Atlético Mineiro com 3 vitórias ali, com 11 pontos. A gente esperou o Atlético Mineiro cada vez mais forte, mas o Atlético Mineiro parece que deu uma engasgada. Pegou um grupo duro, sim, o grupo do Atlético não é fácil. O Tolima ali foi lá e venceu o Atlético Mineiro no Mineirão, tirando uma campanha do Atlético Mineiro que não perdia não sei a quantos jogos. E o Independente Del Valle, que é sempre um time meio chato, mas aí deu a tendência, talvez o Tolima invertesse com o Independente Del Valle. Não sei o que você pensa, mas eu acho que Atlético Mineiro e Independente Del Valle eram minhas apostas para esse grupo, não sei a sua. Eu concordo com você, eram as minhas também. Eu achei que o Atlético Mineiro fosse passar com um pouco mais de tranquilidade. Era isso que eu achava mais, talvez com 4 vitórias ao invés de só 3. Enfim, passou empatando com o Tolima. Classificou em primeiro, que é o que importa, para o Galo. O América, eu torci bastante para o América conseguir fazer uma boa campanha. Infelizmente não conseguiu nenhuma vitória, porém eu acho que o América fez o que podia nessa Libertadores, caiu num dos grupos mais difíceis, né? O América, então, teve muita dificuldade. Ainda assim fez bons jogos, empatou com o Galo, se eu não me engano. Fez bons jogos. Então, enfim, foi eliminado, mas acho que o América sai dessa competição com uma boa imagem, uma imagem de que lutou bastante, brigou bastante, e acho que vai aproveitar isso para ter um pouco mais de moral para o Campeonato Brasileiro. E agora, como a gente já falou, Independente Del Valle vai ser um time muito complicado para a Sul-Americana aí. E passa então o Galo e o Tolima que é um time muito chato, muito. É um time complicado, porque é um time que você desmerece, porém é um time já acostumado a vencer de times brasileiros. Então é um time perigoso aí para as próximas fases da Libertadores. Se Seguindo aqui o grupo E, aí para mim deu a certeza que a gente tinha mais ou menos antes. O Boca, com boa parte dos reservas ainda, o Boca perdeu jogadores ali por causa de punições e agora vai recuperar o elenco. O Boca não vai ser esse mesmo Boca da fase de grupo, vai ser um time do Boca muito mais forte, como é de praxe na Libertadores. E o Corinthians passando em segundo, porque o Corinthians cavou a própria cova. Perde 4 pontos, quer dizer, na verdade, perde 5 pontos contra o Red, que o Corinthians não pode perder pós-Red como perdeu na primeira rodada. E aí deixou de ganhar dois Red, os 2 jogos, fica na segunda posição do grupo e vai pegar a bucha assim. Porque como a gente falou, os primeiros colocados aqui, se o Corinthians pegar um jogo tranquilo, entre aspas assim, talvez seja um Libertar, talvez um Colón, mas é aquilo, é muito difícil de falar nesse momento aqui, mas passou os dois que a gente tinha mais certeza, o Boca passou na última rodada ali, ultrapassou 2 times na última rodada e ainda classificou em primeiro. Boca Juniors e Corinthians classificado no grupo E, o grupo, talvez o grupo mais duro, entre aspas, assim, da Libertadores, Rodar. Eu concordo. Enfrentar o Boca, independente da qualidade do elenco, é sempre complicado. E o Corinthians fez o que eu já tinha dito antes, que eu acho que é o mais importante em uma competição assim, que é você não deixar o melhor time crescer em você. O Corinthians não deixou o Boca crescer sobre o Corinthians, ganhou em casa e empatou fora, não deixou o Boca fazer pontos em cima do Corinthians, né? O que é muito importante. E feito isso, porque o Boca era óbvio que o Boca iria conseguir a classificação, o Boca não iria muito dificilmente iria ser eliminado. Então o Corinthians conseguir esses pontos sobre o Boca é importantíssimo. Então o Corinthians estava até a última rodada em primeiro lugar do grupo, justamente, fazer uma boa campanha, porém empatou 3 jogos finais que não poderia, né? Contra o Boca, tudo bem, mas Deportivo Cali e Always Ready eram times que o Corinthians tinha que fazer pontos. E o Corinthians tinha tudo para classificar em primeiro em um grupo, justamente pela própria competência que tinha
que já tinha aprovado, né, nessa fase de grupos, né, e deixou escapar essa primeira classificação, na minha opinião. Principalmente sobre o Always Ready, era um time que o Corinthians tinha que, era um time para o Corinthians vencer os 2 jogos. Empatar fora não no caso perdeu, né? Mas se tivesse empatado pelo menos fora já não era um resultado ruim, mas empatar em casa realmente era um resultado que não poderia acontecer para o Corinthians e na minha opinião deixou o primeiro lugar do grupo escapar. E isso pode ser complicado para o Corinthians, porque classificando em segundo, como eu já falei do Atlético Paranaense, é muito perigoso, porque o Corinthians vai correr risco de pegar times complicados, pode pegar Galo, pode pegar Palmeiras, pode pegar River Plate, pode pegar o Libertad, enfim, muito complicado. Se o Corinthians também, assim como o Atlético Paranaense, vai precisar de um pouco de sorte agora no sorteio, se não quiser ter um jogo muito complicado logo de cara. Infelizmente o Corinthians acabou deixando isso acontecer e pode ter um pouco de dificuldade. Porém, fora isso, o Corinthians é um time muito bem preparado, é um time com um elenco muito bom, jogadores ótimos, e é um time que vem se achando na temporada. Eu acho que o Vitor Pereira está fazendo um trabalho muito interessante com o Corinthians. Eu acho que o Corinthians pode ir longe nessa Libertadores, sim. Beleza, eu concordo, vamos seguir o fluxo. O Corinthians tomou um baque forte, dá uma quebrada no rendimento da equipe para a temporada, mas vamos ver. O Corinthians faz boas campanhas, está nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil e está na liderança do Campeonato Brasileiro. Vou abrir aqui para continuar a tabela aqui para a gente terminar os grupos, faltam 3. Grupo F, River Plate, Fortaleza. Olha o Fortaleza aí, meu amigo. Classificação do Leão, do PC, deixando o Colo-Colo e a Lanza Lima, 2 times tradicionais para trás. Aqui, eu acredito que qualquer um dos 3 que classificasse aqui seria plausível, mas o River Plate fazendo a dele, né? Esse time muito forte e com o jogador metendo 6 gols no jogo, aí o River Plate sempre vem muito forte para essas oitavas de final, né? Sim, sim, o River Plate é um dos favoritos para o título, sempre, acho que sempre vai ser muito difícil uma Libertadores em que você não imagine o River Plate como um dos times mais fortes da competição, sempre vai ser assim. E para mim o que me surpreende nesse grupo, o River Plate eu já conto com ele indo para as quartas, semifinal é o que eu aposto para o River, pelo menos. Então é um dos times mais perigosos da Libertadores. Já o Fortaleza, como já falei no começo do podcast, foi uma das minhas surpresas. Eu já estava contando com o Fortaleza buscando no mínimo uma classificação na Sul-Americana, já estava me contentando com isso, porém consegui uma classificação surpreendente sobre o Colo-Colo. Lógico, vai ter uma vida muito complicada nas oitavas por classificar em segundo, mas era o que tinha, que dava para fazer. Só a classificação para o Fortaleza já vale demais, 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 demais. Não importa realmente o resultado da próxima fase da Libertadores, porque só essa classificação já vale muito para o Fortaleza, que já fica para a história do clube esse campeonato. Então, parabéns ao Fortaleza pela classificação. O Colo-Colo vai ser um time chato para Sul-Americana, mas eu não acho que está entre os mais complicados dos terceiros lugares aí da Libertadores. Porém, é um time que vai brigar na Sul-Americana. É isso, vamos lá, continuando aqui. Temos os últimos grupos. Colón, Cerro Porteño passarem. Aqui para mim foi a surpresa. Eu imaginava Olímpia e Penharol passando, mas claro, falando muito mais pelo peso da camisa do que pela história. Cerro Porteño e Colón. Colón fazendo a melhor campanha do grupo. Aqui para mim duas surpresas. Não sei para você o que você acha. Para mim Olímpia e Penharol passariam nesse grupo. Para mim também, eu achei que pelo menos o Olímpia fosse passar, na minha opinião. Talvez o Olímpia e Cerro Porteño. Mas, assim, é um grupo que não. Desde o sorteio da Libertadores, já ninguém sabia exatamente o que esperar desse grupo. Talvez de longe o grupo mais equilibrado. Todos os times de mesmo nível ou próximos ali. E a pontuação dos times realmente comprovam isso. Classificou o Colón, Cerro Porteño, mas literalmente qualquer um do grupo poderia ter classificado, até mesmo na última rodada. O que é raro de se ver. Então, é um grupo que era um dos mais equilibrados. Passou o Colón, Cerro Porteño. Talvez não sejam exatamente os times mais fortes do grupo, mas foram os que classificaram.
eu acho que o Colón pode ser uma boa para, por exemplo, o Fortaleza ou o Corinthians, que classificaram em segundo, ou o Atlético Paranaense também. Pode ser a melhor opção para essas oitavas de final, né? Sem desmerecer, obviamente, o Colón, né? Com todo respeito, mas acho que das opções que tem em primeiro lugar, que são times assim muito acima, acho que o Colón pode ser uma boa opção, né? Mas era um grupo que realmente não tinha muito o que esperar, todos os times de mesmo nível, então realmente surpreendente esses dois terem classificado, mas eu acho que qualquer resultado nesse grupo seria surpreendente de qualquer maneira. Último grupo, o grupo H, Talheres e Flamengo. Flamengo e Talheres classificados. Eu esperava a Católica um pouco mais forte, mas depois que eu vi os dois primeiros jogos da Católica já me deu uma decepção pro time. E então, Talheres classificando. Talheres vem jogando ok para bem, conseguiu a classificação. Difícil jogar lá, estádio grande. Para mim, a única surpresa talvez seja assim, a Universidade Católica fazer uma campanha tão fraca, com 4 derrotas, mas pelo depois de ver o nível do time, na minha aposta, antes, seria Flamengo e Universidade Católica. Mas Talheres passando, depois de fazer uma campanha ok para boa, sem surpresas. Não sei você, o que, que você acha? Pra mim eu já esperava Flamengo e Talheres mesmo. Os times chilenos, na minha opinião, são muito fracos hoje em dia, né? Brigam muito, tem muita raça, brigam demais, batem bastante também. Porém, no geral, os times chilenos, eles já há algumas temporadas eles vêm muito fracos, né? Em questão de elenco, não tem times bons e por isso não tem feito grandes campanhas nos campeonatos internacionais, pelo menos na minha visão. Os times chilenos, eles já não são exatamente a mesma coisa que eram antigamente, que eram times chatos, times que complicavam demais a vida dos brasileiros. Hoje em dia eu já não vejo dessa forma. Eu vejo como times fracos que os brasileiros, quando pegam principalmente em casa, tem que ir lá e vencer. Essa é a minha visão, pelo menos. Isso não muda nada a camisa do Universidade Católica, que é um time que sempre fez boas campanhas na Libertadores, sempre ia longe, sempre brigava muito e complicava a vida dos brasileiros. Não acho que isso vai ser diferente, por exemplo, na Sul-Americana, talvez possa melhorar um pouco a sua campanha, né? Que na Libertadores foi realmente muito fraca, né? E o Sporting Cristal pela segunda vez na Libertadores aí, novamente sendo eliminado, porém é um time que tende a recorrente e continua vindo para a Libertadores. Eu acho que é só a segunda vez que classifica para a Libertadores e participa dessa competição, mas é um time que pode continuar vindo para a Libertadores, pode ser uma surpresa, um time um pouco mais perigoso para o futuro. Campeonato peruano, geralmente só Sport Cristal e o Alianza Lima, que são as forças lá do Campeonato Peruano, então a tendência é que eles continuem seguindo nesse trajeto. Finalizando por aqui, vamos agora fechar da Libertadores, fechar o da Sul-Americana. A gente vai deixar a rodada do Brasileirão para o final. Falar um pouco por cima da Brasileirão na Série B, que sim, os times mais fortes estão mostrando a que vieram. Cruzeiro lidera com 19 pontos, 8 jogos. Vasco vice-líder agora com 9 jogos já, mas com 17 pontos. O Vasco pegando uma sequência interessante. Vim com a camisa do Vasco hoje de propósito. O Vasco venceu ontem o Brusque, jogando bem, controlando bem o jogo. São Januário mais uma vez lotado. O torcedor do Vasco sempre muito fanática pelo clube. Bahia terceiro. Sport já com 9 partidas com 15 pontos. Sport que foi surpreendido pelo CRB. Esse G4 aí é o que a gente vai ter mais ou menos a tendência. Tá faltando talvez o Grêmio ali na briga ali, mas é o que a gente vai ter até o final do campeonato da Série B, né? Eu também acho. Para mim, a única surpresa, realmente, eu digo, não é a única, vai. Porque, por exemplo, o Cruzeiro, é a primeira vez que o Cruzeiro chega no G4, já nesse terceiro ano de Série B, o que, assim, é realmente muito complicado para um time do peso da camisa que o Cruzeiro tem, só no terceiro ano de Série B chegar no G4 e agora finalmente líder e tal. Mas eu acho que a situação do Cruzeiro já é outra discussão, dá para ficar horas falando, porque quase mataram o Cruzeiro. Mas eu acho que esse trabalho aí do Ronaldo Fenômeno, esse investimento, comprando o Cruzeiro e tudo mais, eu acho que vai dar uma salvada aí na situação do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro, dessa vez, finalmente volta para a Série A, que é o lugar onde nunca deveria ter saído. Já a minha segunda surpresa, para mim, com certeza, é o Grêmio. Eu esperava que o Grêmio fosse o time mais, assim,
fizesse aquelas campanhas de time de Série A quando cai para B, como outros times grandes com camisa que caíram, o Galo, o Inter, o Corinthians, o Palmeiras e etc. Quando o time grande cai para a Série B dessa forma assim, geralmente passeia na Série B. Geralmente é o que acontece. Fica em primeiro lugar com tranquilidade. Eu esperava isso. Não tão tranquilo como esses outros times que eu citei, por conta muito do que a Série B cada vez mais é mais equilibrada e mais forte. Cada vez Os mais times da difícil a Série Série B. B. Tá mais difícil Muito cada ano, difícil. Exatamente. É um dos campeonatos mais difíceis do mundo. né? Essa que é a verdade. Porém, mesmo assim, eu esperava o Grêmio melhor. O Grêmio vem perdendo pontos, assim, empatando muito, duas derrotas já, para times assim que você olha e fala, nossa, o Grêmio perder ponto nesse jogo é algo um pouco complicado. Mas eu acho que o Grêmio vai acabar buscando, vai correr atrás do prejuízo, vai acabar buscando sim a sua classificação para a Série A. Não vejo o Grêmio ficando 2 anos na Série B, não. Agora, o Vasco, de novo, também é outro time que, assim como o Cruzeiro, finalmente chegando no G4 e agora eu acho que realmente brigando para ir melhor e tal. Não é um time que faz bons jogos, que joga bem. O Vasco é um time um pouco complicado nesse sentido, porém está conseguindo os resultados, que é o que importa. O Vasco, diferente do ano passado, é um time que esse ano, pelo menos, tem muita vontade, briga bastante e joga até o fim do jogo pelo resultado. Diferente do ano passado, que era um time um pouco apático, né? E não pode ser assim na Série B. Se você quer classificar, você precisa ter, no mínimo, muita vontade para isso. Classificar, subir, né? De volta para a Série A. O Bahia também, indo muito bem, o Sport e Recife também. São dois times do Nordeste, tradicionalíssimos, e que vem muito forte para a Série B. O que complica muito a vida do Grêmio, que, como eu falei, para mim era o favorito. Eu apostava o Grêmio como sendo o líder da Série B desse ano, e o Grêmio tropeçando, indo mais ou menos. E tendo esses 4 times aí, ainda tem o Novo Horizontino, o Operário, Londrina, Chape, enfim, é muito equilibrado a Série B. Então, assim, o Grêmio vai ter que correr atrás, vai ter que realmente não só começar a vencer mais, mas jogar melhor também. O Grêmio, que não vem jogando nada na Série B, é um time que vai ter que jogar muito melhor se quiser voltar para a Série A. Para a folha salarial que o Grêmio tem, que é disparada maior da Série B, muito maior que as outras ali. Folha salarial ainda de Série A, não sei como o Grêmio consegue manter isso aí, tá criando um projeto grande, mas não joga nem um pouco da bola que era esperado para ele. O Bahia, projeto do Manchester City aí, parece que tá andando bem, vai receber investimento, o Vasco vai receber investimento, o Cruzeiro vai receber investimento, o Sport vai conseguindo manter um bom rendimento com os jogadores que já tinha anteriormente, e o Grêmio é isso mesmo, como diz o Farid, né? Não tem como, com a folha que tem o Grêmio, tem que passar sobrando na Série B. Vamos terminar por aqui. Eu vou abrir aqui já o simulador para a gente palpitar na rodada que vem. E vamos ver também o que a gente acertou e errou. Já adianto que a gente errou quase tudo. Porque, como eu disse, é palpite, né? Então vamos ver aqui para os palpites da rodada. Vamos voltar aqui na rodada 7. A gente tinha palpitado os seguintes resultados. Vamos começar com o Atlético Goianiense e Curitiba. A gente tinha opinado ao contrário. 2-1 pro Curitiba, a gente já errou primeiro. Normal, né? Normal, né? Normal, acontece, é isso aí mesmo. Segue o fluxo, segue o fluxo. Juventude e Palmeiras. Tínhamos palpitado 2-0, 3-0 Palmeiras. Aí, bom, acertamos, legal. Na sequência, tínhamos palpitado pro jogo do Cuiabá Inter, 2-1 pro Inter, mas podia acontecer qualquer coisa. Então, passa o pano pra gente. É. Deixa eu até procurar o pano aqui, beleza. Próxima rodada, beleza, próximo jogo, Fluminense 1, Fortaleza 0, apostamos 1-1. Então, nada demais, tá bom, né? Segue o jogo. É aquilo a gente falou também. Eu tava com uma expectativa um pouco melhor do Fortaleza. Realmente tá difícil pro Fortaleza se quer fazer ponto no campeonato, tá? Tô ficando preocupado. Meu amigo. Seguindo o fluxo, Flamengo 1, Goiás 0, tinham apostado 3-1. Vitória do Flamengo simples, com vaias no Maracanã. Flamengo ganha, é vaiado, porque não mostra desempenho com o elenco que tem.
A expectativa é que o Flamengo fosse atropelar o Goiás, assim, com todo respeito ao Goiás, que é um time que a gente comentou, sim, no último podcast, que vem fazendo uma boa temporada no geral. É um time bom do Goiás, não é um time ruim, não. Mas a expectativa que todo mundo tinha é que o Flamengo fosse atropelar. O Flamengo começou um pouco mais ou menos nesse Campeonato Brasileiro, não tá tão. Não é aquele Flamengo que a gente já estava acostumado a ver no Campeonato Brasileiro, que joga, que atropela, que goleia. Por enquanto, não. Então, vaiado pela torcida, a torcida não está satisfeita nem um pouco com o desempenho que os jogadores do Flamengo vêm tendo nos jogos dessa temporada. Aposto que nesse jogo todo mundo escalou a Arrascaeta, escalou o Bruno Henrique, escalou o Gabigol e quem fez gol foi o Pedro. Então, realmente nem para Cartola esse jogo ajudou muito. Isso aí. Seguindo aqui, temos a próxima rodada do Santos e o Ceará 0x0. Tínhamos apostado 2x1 vitória do Santos, mas falamos que o empate era possível, então passo o pano também. Passando aquele pano, a gente vai passar o pano para a maioria porque é isso aí, Sim. porque É. acertar realmente tá difícil. América Mineiro e Botafogo 1x1. Acertamos. Aê, Aí, um acertamos assim. um, beleza. São Paulo e Corinthians também Esse acertamos aí, ó. acertamos, Aí, esse daí beleza. sim. Daí a gente comentou, foi isso, não só o placar, mas o jogo em si O foi jogo. exatamente o que a gente falou. Isso, um tempo de cada e segue o fluxo. É. Avaí e Atlético Paranaense erramos o resultado, invertemos, tínhamos dado 2x1 pro Avaí, mas o Atlético ganhou, então beleza, sem problemas. É isso aí, vamos ver quantos a gente acertou. Acertamos São Paulo e Corinthians, acertamos América e Botafogo. E acertamos em Bom, tese o Palmeiras em teoria, vamos 2x0, mais 3x0. A gente passa o pano e tá bom. Acertamos Pelo 3 aí. menos o time que venceu a gente acertou nesse caso, porque os outros nem isso, né? Né? A gente acertou. O Flamengo a gente acertou Acertar o também. Flamengo também. Mas o Beleza. Flamengo era muito, muito provável, sim, sei lá. Um ponto de aposta nos Sporting Bet da vida, né? Vamos Era o lá, favorito do jogo. vamos aproveitar e já simular a oitava rodada aqui rapidinho pra gente terminar essa transmissão. Já estamos com 1h20. Vamos lá. Vambora. Atlético Mineiro e Avaí. Avaí vem bem. Avaí perdeu para o Atlético Goianiense, mas vem bem pra mim esse jogo. 2x0 Atlético Mineiro. O que você acha? Eu aposto 1-0 no Galo. 1x0 no Galo. O Atlético provavelmente vai com o time Se titularíssimo. quiser fechar 2-0, por mim tudo bem também. Vamos fechar 2x0 pro Galo. Galo líder. São Paulo e Ceará e vai ser interessante, hein? Os dois líderes da Sul-Americana se enfrentando. Acho que esse jogo vai ser interessante. Meu palpite é 2x1 São Paulo. Eu vou dizer 2-1 também, mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado, né? O Ceará, melhor campanha da Sul-Americana, o São Paulo, por conta de um empate, não igualou a campanha do Ceará. Porém, tem aquele negócio, o Ceará poupou, o São Paulo, aliás, poupou na Sul-Americana toda, fez essa campanha com time reserva, time sub-20, e o São Paulo, a principal vantagem do São Paulo é a questão física. O São Paulo é um time muito bem preparado fisicamente pelo Rogério Ceni. Então acho que é um São Paulo no Morumbi nessa temporada realmente vai ser um time muito difícil de encarar, né? Sem clubismo da minha parte, essa opinião aqui. Mas eu acho que o São Paulo vence também 2-1, mas eu acho que o Ceará vai ser um time que vai melhorar no Campeonato Brasileiro. Eu tô chutando 2x1 um pouco sem convicção. Pode rolar um empate aqui, sim. A vitória do Ceará eu já Fácil, acho mais fácil, fácil. difícil. E aí temos outro clássico agora, Santos e Palmeiras. Aqui eu acho que vai dar empate. Eu acho que 1x1. Vou apostar 1-1 também. Talvez 0-0. Eu vou apostar 0-0 porque a defesa dos dois times é. Os dois times têm uma boa defesa, mas para marcar 1-1 aí, que dá no mesmo. Mas eu acho que vai ser empate também. Porque o Santos em casa, na Vila Belmiro, tá realmente essa temporada tá forte. Né? E o Palmeiras no Campeonato Brasileiro ainda não se achou muito bem, tá focando muito na Libertadores, mas agora que já classificou, o Palmeiras provavelmente vai começar a vencer mais no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não sei muito bem o que esperar. Qualquer um pode vencer esse jogo, é um clássico, é sempre difícil de palpitar. Por isso eu vou ficar no empate mesmo, vou ficar em cima do muro mesmo. Também. Fortaleza e Juventude, eu acho que vem a primeira vitória do Fortaleza. Não é possível ser o Fortaleza. Vamos ajudar a gente, pô. A gente gosta de você. Pra mim, 2x1 Fortaleza. Pra mim, 1-0 Fortaleza, aquele jogo difícil, 1-0 sofrido, mas
após a primeira vitória, o Fortaleza vai começar a ter um pouco mais de confiança pro resto do campeonato. Não é possível, ganha aí, pelo amor de Deus. Vamos, Fortaleza. Pelo amor de Deus, ajude-nos. Cuiabá, Bayern de Munique e Atlético Paranaense. Vamos lá. Eu acho que vamos ter empate nesse jogo. Para mim, 2-2. 2-2, tá apostando em um jogaço, hein? Jogo bom. Eu acho que vai ser 2-1 Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá vai acabar vencendo essa partida. Aceito. Vamos lá. 2-1. Então vamos de Cuiabá. Fluminense e Flamengo, jogo dos desesperados pro Flamengo, no caso, torcida torcendo. Eu vejo torcedor do Flamengo torcendo pro Fluminense. Pode ser interessante, porque o pessoal tá torcendo pra queda do Paulo Souza. O pessoal não tá gostando. É, Mas eu acho que esse jogo vai ser empate. 1-1. eu acho que o Fluminense vai ganhar. E Tô apostando aqui no circo pegando fogo. Eu acho que o Fluminense vai ganhar, vai provar que tá muito bem na temporada mesmo, que a classificação, a não classificação na Sul-Americana foi um tropeço, porque o Fluminense está bem na temporada. Eu acho que o Fluminense vai surpreender. Mesmo jogando em casa, o Flamengo tem um time muito melhor, mas o Fluminense vai fazer valer o valor, o fator mandante, vai vencer a partida e o Flamengo vai ficar cada vez mais com uma pressão, uma panela de pressão prestes a explodir aí. Então acho que vai ser vitória do Fluminense, a minha aposta. beleza, a minha imagem caiu aí, porque meu celular apagou aqui, eu tô usando a câmera dele, mas segue o jogo aí, a gente vai seguir com rodas aí. Vamos colocar então aqui 1-0. 1-0 pro Fluminense. Vou ver o circo pegar. Corinthians e América, eu vou lançar minha aposta aqui, meu palpite 2-0 Corinthians esse jogo aqui. 2-0 também. Corinthians em casa é um time forte também. Mas eu acho que ganha com tranquilidade esse jogo aí. Beleza, seguindo o fluxo internacional Atlético Goianiense, para mim vitória do. Não, empate para mim. 1-1 esse jogo aqui. Pode ser, o Inter no Campeonato Brasileiro não vem jogando tão bem assim. Eu acho que tá bom, eu aceito o empate também, eu acho que pode ser um empate. Vai dar empate esse jogo aí 1-1, concordo. Beleza, vamos colocar aqui, assinalar 1-1. Próximo jogo, Goiás e Bragantino em Goiás, em Goiânia. Vamos apostar para mim vitória do Bragantino 1-0. Pode ser, pode ser. Eu iria falar empate, porque eu acho que o Goiás lá em Goiânia é um time que surpreende. Aí vamos ver. Expectativa que o Bragantino depois da derrota para a eliminação na Libertadores, a expectativa é que ele comece a focar no Campeonato Brasileiro e faça uma boa campanha. Então vamos lá de Bragantino nesse jogo aí também. Beleza. Seguindo o fluxo, Curitiba e Botafogo, jogo interessantíssimo. Vou apostar em vitória do Botafogo. Para mim, 2-1 Botafogo. Eu vou apostar no Coritiba para me redimir da semana passada que a gente apostou do Atlético Paranaense. Aliás, foi ao contrário, a gente apostou no Curitiba perdeu, né? Mas eu vou apostar no Curitiba de novo, vou cometer o mesmo erro. Vou dizer que vai ser 1-0 pro Coxa. A gente chuta, joga 1-1 aqui. Quando bateu, a gente joga um empate. Tá bom. Fechou. Vamos fechar a simulação aqui. Então, não muda muita coisa na classificação. Vamos fechar aqui as tabelas. E eu tenho um negocinho pra gente brincar aqui antes de acabar a transmissão de hoje. Deixa eu pegar aqui nos arquivos. Eu peguei uma tier list aqui pra gente brincar. Rapidinho, uma tier list das forças da Libertadores da América. Pegar os times que ficaram aqui. Candidato, pode brigar pelo título. Vamos nos lembrar. Tá bom. E decepções. Aqui temos alguns clubes, não sei se temos todos aqui, mas a gente segue o fluxo aqui. Vamos trocar isso aqui, deixar candidato ao título. Candidato ao título a gente vai deixar dois times. Dois times candidatos ao título. Beleza.
podem brigar pelo título, a gente vai colocar 4 times. E nós recordamos, vamos colocar aí quantos a gente quiser. E sem expressão ou fraco, a gente coloca aqui mais um. E decepção, a gente coloca quantos a gente quiser também. Candidato ao título, a gente fecha o Palmeiras, sem dúvida, né? Palmeiras. Com certeza, com certeza. E pra mim, a segunda força é o River Plate. Não sei o que você acha. Vou de River também. Foi o que eu falei lá quando a gente tava avaliando os grupos. Vou de River também nesse caso. Apesar que os brasileiros. É mais porque o Flamengo não se achou, o Galo tá mais ou menos na temporada, não é aquele Galo que tá atropelando todo mundo igual foi no ano passado. Então, por conta disso, vamos de River aí. Mas eu acho que até lá, acho que o Galo vai se recuperar. Eu acho que o Galo pode fazer uma campanha melhor que do ano passado. Beleza. Pode brigar pelo título. Pra mim, Atlético Mineiro. Acho que você Aí sim, concorda, aí o né? Galo, concordo. Flamengo também. Sim. Vou colocar nessa brincadeira. É 4? São 4. Vou colocar o Boca Juniors nessa brincadeira. É, Toda a camisa pode que ser. tem. Pode ser. Se colocou Boca, eu colocaria o Corinthians, então. Sim, eu acho que não tem outra força. O O Corinthians. Fluminense não tá nem na Sul-Americana, É, mas por que tá aí? é os times que jogaram pré-Libertadores aqui, então. É verdade, tem todos até da pré. Times que podem dar trabalho. Eu acredito que pode dar trabalho os seguintes clubes. O Tolima eu acho que pode dar trabalho, cara. Ah, com certeza. O Tolima vai dar trabalho. O Libertad também pode dar trabalho. Libertad. Sim. Vamos ver mais quem aqui. Você acredita que o Fortaleza pode dar trabalho pra alguém? Eu acredito, eu ia falar isso. Lá tava, vamos nos lembrar, por mim, o Fortaleza já vai ser lembrado já, pela classificação que teve. Para mim, o Fortaleza já vai ser lembrado já. Já ficou na história do clube isso daí. Mas fora isso, acho que pode dar trabalho sim. Nessas oitavas de final, dependendo de quem pegar, o Fortaleza não vai deixar fácil não. O Fortaleza vai brigar até o fim. Vou jogar Estudiantes de La Plata aqui também. Vai dar trabalho com O certeza. Estudiantes, com certeza. O Estudiantes atropelou no grupo, é um time forte. O Vélez também vai dar trabalho. Difícil jogar contra o É, Vélez. difícil, difícil. E vamos colocar, já temos 3, 4, 5, mais um clube desses aqui. Vamos pegar o... Vamos ver quem que tá aqui. Não sei, agora me complicou. A Emelec eu acredito que não. A Emelec eu vou jogar aqui fraco. Fluminense, O, o Atlético Paranaense, você não acha que pode dar uma surpreendida? Apesar que não jogou tão bem, classificou em segundo. eu Ou acho o Colón mais forte que o Atlético Paranaense, cara. eu ia falar, talvez o Colón também. Vamos jogar o Do grupo, Colón quem aqui. classificou foi o Colón e... Quem mais? O Colón classificou em primeiro no grupo. Eu acho que ele estava no grupo da Strongest. É, Deixa eu ver aqui. não, The Strongest é do Não, Atlético é Paranaense. O exatamente. Colón Próximo. foi Colón... Cerro Porteño, Olímpia e Penharol. que o Olímpia não classificou. Pra mim o Colón passa, vai dar um pouco de trabalho. E ó, o Talheres pra mim pode dar um trabalho também, cara. Pensando agora, o Talheres pode dar um trabalho. E aqui temos Talheres, 6 clubes. Agora tá certinho, 6 clubes podem dar trabalho. As é, decepções aqui. Vamos colocar aqui. O Colón não é decepção nenhuma. Vou colocar o Colón aqui também nessa brincadeira. coloca Pra aí, ficar é justo. 7, não tem problema. Sem pena, sem glória, seria aquele time aí, tipo, ó, boa campanha, mas também nada demais. Nada demais. América Mineiro. Não foi apesar de não ter vencido, não foi exatamente uma vergonha por conta do grupo, eu acho que disputou bem o Sim. América. Esportivo, o Nacional vai pra Sul-Americana, surpreendente até, porque a gente achava que fosse o Bragantino. Olímpia, sem pena, sem glória, basicamente os terceiros lugares, aqueles que foram pra Sula. Aí, o Bragantino com certeza a primeira decepção. Acho que o Atlético Paranaense também classificou em segundo, foi mal, mas não foi uma decepção. Eu não acho que foi uma decepção. Acho que Tá classificou em bom. segundo ali, buscou, era um grupo equilibrado. Mas eu também acho que não vai ser um time tão forte assim. Sport Cristal também ali, em último, mas é um time que vem melhorando. Always Ready também. Quase complica a vida do Corinthians, o Always Ready.
Independente Del Valle vai para a Sul-Americana. A expectativa é que fosse um pouco mais, mas tá ali, tá bem. Bom. Alianza Lima esperava mais. Colo-Colo esperava mais também. Esse Colo-Colo é decepção pela campanha que fez, né? O Colo-Colo É, o Colo-Colo é no clube eu tradicional, tava. né? A gente espera que É volte sempre é um forte. clube tradicional. Complicou demais a vida do Fortaleza, que pensando na visão do Colo-Colo, o Fortaleza, que era o patinho feio do grupo, né? E acabou perdendo a classificação justamente para ele. Então, o Colo-Colo vacilou aí. Beleza, a gente vai fechar aqui. O restante aqui a gente. Vamos colocar o The Strongest aqui como nada. A gente esperava muito do The Strongest. O É, Caracas aqui. Tá. Beleza, a gente fecha por aqui. O restante aqui é outros clubes aqui que não fizeram nada demais. Então, os candidatos ao título, fechando, a gente fecha Palmeiras e River Plate quando saem da fase de grupos hoje. Dia 27/5, os dois favoritos. São os times que jogaram melhor futebol. isso. E os que podem brigar, podem surpreender muito pelo peso da camisa, pelo elenco, pela força de suas torcidas. Atlético Mineiro, Flamengo, Clube Atlético Boca Juniors, Sport Clube Corinthians Paulista. São os quatro que podem, junto com os dois ali, disputar o título. Eu acho que o título sai entre esses 6 clubes aí. Acho que não vai fugir disso na rodada. Eu acho muito difícil. Eu acho que os outros não têm força para ser campeão, não. O restante. Acho que Ah, vão ficar nesses aí mesmo. o restante aí tem os que vamos recordar, beleza, tranquilo, sem pena e glória. E os decepções, vou salvar essa tier list nas nossas tier list. Mais pra frente a gente vai fazer em outras transmissões aí, mais tier lists aí pra gente brincar. Isso aqui é muito bacana. Daqui a Sim. pouco tem sorteio das Copas Sul-Americana e Libertadores. Tá salvo aqui na tier list. Vamos agradecer a todos. Eu tô sem imagem porque meu celular acaba a bateria, mas o Rodarte vai se despedir com a imagem de vocês. Vou falar aqui por mim. Obrigado a todos que estiveram conosco aí. Voltaremos na próxima sexta-feira, ou talvez antes aí, para mais um conteúdo nos nossos podcasts. Aí estamos com 1h36. Rodarte, se despeça da galera aí, manda um salve. O pessoal tá te vendo aí. Vai lá. Salve para todos. Muito obrigado aí pela audiência, por confiar na gente, pela preferência. Só tenho a agradecer. Fiquem ligados no próximo programa, na próxima sexta-feira aqui. Toda sexta-feira podcast e conteúdos novos aqui na Reward News. Fiquem ligados, muito obrigado. Uma boa tarde a todos e fiquem ligados aí nos próximos jogos aí dos campeonatos que nós vamos discutir também na semana que vem. Muito obrigado, valeu a todos. Valeu, falou!